Gente, tudo bem? Como todos sabem, eu sou a Kathleen do Elas por Eles e eu vim tirar uma dúvida que aparentemente atormenta algumas pessoas aqui da minha página que me seguem. Afinal de contas, o Elas por Eles é contra a família? Será? Brincadeiras à parte, compartilhei um post recentemente na página falando sobre a oportunidade que surgiu de homens contratarem barriga de aluguel para poder realizar o sonho de serem pais. E acontece que houve um certo burburinho, acredito que mais do lado dos conservadores, em questão de acharem um absurdo, né? Chegaram a fazer um comentário lá na página falando que sou contra a família, né? Esse tipo de situação eu decidi vir aqui explicar para vocês. A primeira questão é: os princípios que eu defendo estão justamente no princípio da página. Vocês podem parar para ler. E a questão da família, nós reconhecemos sim a instituição da família, o casamento, né, como a fundação da nossa sociedade civilizada. Entretanto, todavia, nós também apoiamos o afastamento dessa instituição até que ela se torne segura para homens e meninos, porque atualmente, com as nossas leis, não é seguro. Existem umas outras questões que foram apontadas, eu respeito, obviamente, o comentário de todos vocês, a opinião de todos vocês, né? E uma questão que já fez, assim, ter intrigas com conservadoras foi a questão de concordar que ser mãe ou ser pai solteiro é uma coisa muito difícil, pode afetar muito a mente da criança, porque normalmente a criança precisa, sim, de dois genitores, né? Para poder formar o seu intelecto, a sua psique. Reconheço isso, sim, obviamente, né? Não poderia não reconhecer. Eu sei como é danoso crescer sem uma boa educação. Mas casamento ou apenas dois pais em casa não é sinônimo de boa educação, de boa formação e etc. E obviamente que eu acredito sim que pra gente ter filho, né? Eu defendo, na verdade, que temos que ter condição financeira, condição psicológica, condição do lar, tudo que puder ser, para poder ter uma criança, porque a criança vai precisar sim, e isso obviamente é compreensível. Só que eu também não posso negar que as leis atualmente são um risco para os homens nos relacionamentos. E são, de fato. Tem muitos homens aqui que me seguem, tenho amigos próximos que passam por falsa acusação, que passam por questão de alienação parental, que vê o filho, que tanto ama, ser usado para manipular, ser usado como uma moeda, como uma mobília, e o pai tendo o direito apenas de ser uma carteira ambulante. E isso é muito danoso também para o pai. Normalmente, quando a gente aborda a alienação parental, falamos apenas da criança. Só que o psicológico desse pai que passa por isso é muito danificado. São falsas acusações que são utilizadas mediante a lei, são falsas acusações que são usadas para poder afastar esse pai. Tem a questão de o pai querer conviver com o filho e não poder. O pai tem que sair de casa porque uma mulher pode ter usado a lei de forma indevida para expulsá-lo, ao invés de vender a casa como seria justo, né? Vender a divisão de bens. E o pai normalmente sai tendo que pagar aluguel, água, luz, comida e ainda pensão, outras necessidades que podem surgir. É uma vida muito difícil para os homens que querem passar por um relacionamento. Só que eu respeito tanto aqueles que querem passar, aqueles que querem ter uma família, aqueles que querem um relacionamento, quanto aqueles que não querem. Essa é uma coisa que eu sempre falo com vocês, que vocês têm que saber respeitar o caminho das pessoas, independente de qual que eles escolheram. Independente se é igual ao seu ou não, você tem que respeitar. Não sou a favor de pessoas que querem se casar ficar ofendendo MGTOWs, não sou a favor de MGTOWs ficar ofendendo pessoas que querem se casar. A questão que eu defendo é questão legal, em questão de caráter e outras coisas, traição e etc. Eu acho que os dois sexos estão muito ruins, sim. E são os dois. Tem gente que não aceita que eu fale isso e fala que quando eu digo isso, eu tô falando defendendo mulheres. Mas não, é porque eu também reconheço o lado que eu vivo. Eu sei o que a gente vê aqui, então é complicado. Mas nessa questão,
Nós apoiamos, sim, que aqueles homens que querem se preservar de um relacionamento por causa de falsas acusações e etc., que eles tenham, sim, condições de terem filhos. Porque, por mais que ainda vá ter um risco, né, porque vai que aquela barriga de aluguel dá problema, mas é um risco muito menor de ter uma genitora, uma ex-mulher enchendo o saco, fazendo falsa acusação, tentando usar a criança contra você. É um risco bem menor. Então, sim, eu defendo o direito desses homens, sim. Então, reconheço sim a instituição da família, reconheço sim a importância de um casamento para se ter um filho, a importância de ter as condições necessárias para se criar uma criança, mas eu jamais falaria para os homens para sacrificarem os sonhos deles, o desejo deles, só porque eles não querem correr risco com mulheres. É o sonho deles, eles têm sim o direito de poder defender essas crianças, ter filhos, né? Defender um filho de uma possível mãe narcisista que vai controlá-lo e etc. Então, eu acho muito legal quando discordamos sim de alguns pontos. Não sou perfeita, longe disso, mas eu acho interessante quando respeitamos também o direito de escolha das outras pessoas. Então, tente praticar isso também, combinado? Eu espero que a dúvida esteja sanada. Até a próxima. Um grande abraço, meus queridos.